E aí, beleza? Retornando e continuando com o resumo do livro Educação de Corpo Inteiro, do autor João Batista Freire. Agora nós vamos falar sobre o brinquedo simbólico. Dizer que a criança tem acesso ao símbolo é o mesmo que dizer que ela tem acesso às representações mentais de suas ações. Até este momento, sua inteligência refere-se apenas às ações motoras e sensações. É a chamada inteligência sensório-motora. A nova conquista, a representação mental, possibilita que a criança imagine, reflita, raciocine, conferindo a ela um saber físico e mental. Para Piaget, a inteligência é um recurso de adaptação ao mundo, tanto física como mentalmente. E para que haja esta adaptação, é necessário esforço, resolução de conflitos e problemas. Portanto, a ação mental tem o poder de exercer o prazer da realização da ação, transformando-a numa ação que se confunde com adaptação e jogo. Algo importante a se levar em consideração no jogo de imaginação da criança é que ela, dentro do seu jogo simbólico, não escolhe objetos aleatórios para simular aquilo que ela está imaginando. Ela escolhe aquele que mais se assemelha com o objeto a ser representado. Isso mostra que a ação imaginada não tem origem na mente apenas, mas na relação concreta da criança com o mundo. O professor que toma como referência esse caminho precisa entender que as ações são individuais e que o resultado terá sempre o feitio que a situação do momento determinar. Sendo assim, o que importa para o professor é entender o significado e a importância do brinquedo simbólico. Não é repetir o que leu em um livro, mas compreender aquilo que faz. O espaço e o tempo vividos através da relação do corpo com o mundo são revividos ao nível da representação da relação do corpo com o mundo. Dessas relações, entre outras possibilidades de atividades mentais, nascerá um raciocínio lógico-matemático para onde a criança poderá recorrer toda vez que estiver diante de um desafio de leitura e escrita. Na prática, a fantasia imaginada retorna, depois da prática, em ação interiorizada, incorporando-se às estruturas de pensamento. Ou seja, no brinquedo simbólico, as ações vão e vêm, da ação ao pensamento, e modifica-se pelo trajeto, até que essas representações tornem-se cada vez mais compreensível no universo social. Então vamos para Jogo dos Opostos. Essa brincadeira trabalha com uma das coisas que mais se impõe às crianças, que é a obediência, a disciplina, a ordem. E esses, segundo alguns estudiosos, são valores que as escolas pretendem ensinar, independentemente do conteúdo. E muitas vezes, essa atividade vai ao encontro do que as crianças estão desejando, que é fazer aquilo que é proibido. Buscando entender o objetivo da brincadeira, uma das formas de se conhecer alguma coisa é pela sua ausência ou pela sua negação. Dessa forma, as crianças compreenderão a brincadeira quando um comando tiver para ela uma representação do seu oposto ou da sua negação. Por exemplo, se evocarmos alto, na sua mente estará presente o seu oposto que é baixo. E se for falado calor, interiormente estará presente o frio. Esse jogo, apesar de não ter a fantasia, provoca representações simbólicas, já que o oposto do que foi pedido está presente no plano mental. Um outro exemplo é brincando de trânsito. As crianças da pré-escola até a 4ª série não têm estruturas mentais para entender os discursos e instruções faladas. Portanto, as regras e os comportamentos do trânsito ou de qualquer outro tema socialmente relevante precisam de referências concretas, de vivências na prática. Sendo assim, quando se propõe que a criança aprenda sobre trânsito, é necessário fazer uma brincadeira onde elas vão criar e vivenciar os elementos presentes no trânsito. Próximo exemplo é brincando de circo. Esse é um tipo de atividade, brincadeira, onde as crianças se envolvem muito, pois todos conhecem e gostam de circo. E essa brincadeira não deve ficar restrita a recomendações de faixa etária, pois crianças de todas as idades brincam de circo. Cabe ao professor fazer uso dessa excelente ferramenta pedagógica, realizando um projeto com um objetivo, sabendo o que fazer e por quê. Próximo tópico agora é o material pedagógico. No mundo dos materiais recicláveis cada vez mais volumosos, aquilo que é descarte, nas mãos da criança pode ganhar outra significação. Materiais como copo, recipientes de plástico, corda, arcos, tampinhas de garrafa, dentre outros, podem ser adaptados. E o mais interessante é possibilitar à própria criança fazer as escolhas na hora de reutilizar os materiais. Portanto, se variarmos o peso, o tamanho, as cores, as formas dos materiais, além de ser divertido para a criança participar desse processo de criação, trabalharemos classificação para o desenvolvimento do pensamento lógico, da classificação de formas, conservação, quantidade, seriação, etc., além, claro, de trabalhar a afetividade e a motricidade.
Próximo item, a criatividade do professor. Quando falamos de criatividade, estamos querendo dizer que o professor, diante de uma proposta de atividade, não deve se limitar a fazer exatamente aquilo que está escrito. Por exemplo, para uma brincadeira como batata quente, pode-se utilizar qualquer material que possa ser passado de uma criança para outra. Quem segue apenas o que está escrito acaba sendo escravo dos livros e dos ex-professores. Brinquedo não pode ser chato. Utilizando como referência a brincadeira batata quente, é possível modificar e melhorar a brincadeira utilizando música. Assim, os alunos passam a batata de mão em mão e quando a música para, quem estiver com ela nas mãos paga uma prenda estipulada pelo grupo. E toda vez que a atividade está sendo bem desenvolvida pelo grupo, pode-se colocar outro elemento para criar novas dificuldades e estímulos. Por exemplo, colocando 2 batatas quentes, cada uma rodando em sentidos diferentes. Portanto, durante a formação dos professores, seria interessante estimular a análise e a crítica desses materiais lúdicos, além do próprio envolvimento nas atividades. É necessário dar mais atenção ao brinquedo, à atividade lúdica e à cultura na formação dos docentes. Falaremos agora do jogo de construção. O fim da primeira infância tem como uma das características a transição do jogo simbólico, o faz de conta aquilo que não é, para jogos mais comprometidos com a realidade concreta, com o mundo social. A ponte entre o símbolo e a realidade acontece por meio da atividade corporal. No início da primeira infância, as crianças brincavam, imaginavam e utilizavam como referência externa coisas que tinham pouco a ver com aquilo que elas estavam imaginando. Já no final da primeira infância, as descrições verbais utilizadas pelas crianças passam a ser mais fiéis àquilo que se está imaginando, caracterizando o jogo de construção. Essa transição entre o jogo simbólico e o jogo social é uma evolução do jogo, marcado por regras e cooperação. E essa transição é importante para perceber como a criança está socializando, como está se inserindo no mundo social. Outra coisa importante que o professor deve fazer é conversar com as crianças sobre as construções que estão sendo realizadas por elas durante o jogo. É fundamental que ela verbalize para uma melhor tomada de consciência de suas ações. Ainda falando dessa tomada de consciência, o professor deve tomar a postura de mediador das discussões, de provocador das propostas e de auxiliador dos arranjos. Ele deve pedir para que falem sobre o que fizeram e deve tomar cuidado para que mesmo os mais tímidos se expressem também. Para que a criança corresponda às exigências da escola quanto à escrita, leitura e cálculo, é necessário que elas tenham atingido um nível de desenvolvimento social e cognitivo que sejam suficientes para tal, e esse grau de desenvolvimento depende de noções que provêm de complexas construções internas de cada criança, adquiridas nas suas relações com os objetos e as outras pessoas. O amplo conhecimento que a criança carrega e a forma como esse conhecimento foi adquirido precisam ser levados em conta quando ela entra na sala de aula. Vamos à conclusão. Na primeira infância, mais do que em qualquer outro período da vida, o brinquedo ou o jogo são fundamentais para a vida das pessoas. Descaracterizar a importância pedagógica do brinquedo na escola é negar a própria criança. Para educar uma criança, é mais interessante que se leve em conta o que ela mais sabe fazer e o conhecimento que ela já possui. Entretanto, o jogo dentro da escola não pode ser o mesmo fora da escola, desenvolvidos por seus pares, sem orientação. O jogo na escola está dentro de um projeto, com objetivos definidos, como qualquer outro conteúdo. O professor pode percorrer o caminho das habilidades motoras, como correr, saltar, girar, ou das habilidades perceptivas, como tempo e espaço, ou noções lógicas, como seriação, conservação e classificação. Além dos conteúdos orientados, é preciso criar atividades que facilitem a criança tomar consciência do seu corpo e das suas ações. No entanto, para Jean Chateau, a escola não pode viver só de jogo, não se deve cair no exagero. Mesmo em atividades sem orientação, as crianças misturam jogo e trabalho, atividades descompromissadas e sérias, de puro prazer funcional e ação adaptativa. Não devemos desconsiderar tudo que é feito na pré-escola. O que se pede é que se encontre o meio termo entre a imobilidade e a movimentação corporal, entre o sério e o lúdico, entre a brincadeira e a obrigação rotineira. Na primeira infância, a ação corporal ainda predomina sobre a ação mental. Nesse período, as crianças estão aprendendo a pensar, enquanto que motoramente elas já deveriam ser especialistas. Logo, as habilidades motoras são a expressão do ser humano, de um organismo vivo e integrado. O ensino deve ser voltado para, além das expressões motoras, a compreensão. As habilidades de saltar e escrever, por exemplo, devem ser uma ponte para que a criança se desenvolva plenamente.
Agora é o capítulo 2, Pedagogia do Movimento na Escola de Segunda Infância. Mas não vai ser agora. Vamos dar uma pausa, recuperar um pouco as energias, tomar um cafezinho e daqui a pouco voltamos para continuar nosso estudo do livro Educação de Corpo Inteiro, do autor João Batista Freire. Beleza? Valeu!